noite e bem-vindos de volta à Nova SBE em Carcavelos, onde a RTP promove o único debate das legislativas 2025 que agrupa todos os principais líderes das forças que já ocupam lugar no Parlamento Português, sejam partidos ou coligações. Recebo-os de volta e proponho um dos temas mais prementes na atualidade do país, a questão da habitação, um dos maiores problemas enunciados pelos portugueses em todos os estudos de opinião. Temos um dos países mais inacessíveis para adquirir casa ou mesmo para arrendar. Temos rendimentos que não acompanharam claramente o aumento dos preços das habitações e procuram soluções, desde logo na construção pública, mas não apenas. Pedro Nuno Santos, comece por si. O senhor conhece bem este assunto, até porque tutelou, enquanto ministro, esta questão, mas disse num debate recente que se aproximava... Eu não quero ser desagradável. Não, mas eu é que dirijo o debate, André, vai-me desculpar. Agora, eu quando falar, eu já lhe disse, quando for a sua intervenção, o André vai colocar a sua nota. Não. A pergunta agora... me dê a palavra. André Ventura vai falar e na oportunidade em que falar poderá colocar alguma nota. Pode voltar ao tema. Não vai obrigar a mudar a orientação do debate, que agora é sobre a habitação. Acho normal acusarem de uma coisa dessa. André, vou respeitar a sua posição e o André vai respeitar a minha, como sempre fizemos. Pedro Nuno Santos, a pergunta é para si, dizia eu, conhece o dossiê, diz que se aproxima da AD em relação à habitação, que não tem uma visão muito diferente. Porquê? Onde me aproximo da AD é no diagnóstico de que é preciso construir mais e para aí. Porque, na realidade, as políticas que a AD seguiu no último ano tiveram como consequência uma aceleração dos preços do setor imobiliário. As casas hoje estão mais caras do que estavam há um ano e as políticas que a AD adotou acabaram por contribuir para isso, porque vínhamos já a assistir a uma desaceleração dos preços. Desse ponto de vista, a AD falhou totalmente, porque grande parte dos jovens, a maioria, aliás, ficou ainda mais longe de conseguir comprar uma casa do que estava há um ano. E a AD também falhou nos apoios ao arrendamento. Hoje um jovem está à espera mais de meio ano para que o Porta 65 lhe pague as rendas que lhe são devidas. Desse ponto de vista, não há nenhuma proximidade. Agora é preciso construir. Algumas das casas que Luís Montenegro entregou devem-se aos programas que foram lançados quando eu era ministro. Luís Montenegro, sou ministro das Infraestruturas, e esse trabalho é preciso continuar. É preciso que nós continuemos a construção, intensifiquemos a construção, porque essa é a forma mais eficaz de nós conseguirmos garantir casas para os portugueses, casas para os jovens e não apenas para os jovens. E, portanto, aquilo que nós defendemos é uma conta corrente no Estado, financiada não apenas com os lucros da Caixa Geral de Depósitos, mas com dinheiro do Orçamento de Estado, que permita às nossas autarquias recorrer a esse financiamento para construírem casas que as pessoas consigam pagar ou construírem casas para um arrendamento que as pessoas consigam pagar e que permita, no regime de renda resolúvel, ao fim de 15 ou 20 anos, mediante o pagamento de um valor residual, as casas ficarem para si. Mas a construção, como o Pedro Nuno Santos sabe, demora a produzir efeito. Demora. Este assunto, esta questão não precisa de um choque no imediato? Demora, e se nós tivéssemos outros governos começado este trabalho há 20 ou 30 anos, nós hoje estaríamos em melhor situação. Mas isso não significa... Foi o PS quem governou mais tempo. Mas isso, o PS, o PSD e o CDS. Mas isso não significa que nós não devamos aumentar a construção hoje. Por exemplo, o Bloco de Esquerda tem defendido o controlo das rendas. E é uma medida que é bondosa. Ela, no curto prazo, pode ter mesmo como resultado a redução das rendas. Mas no contexto de um mercado sobreaquecido, a tentação é, no final do contrato, muitos senhorios deslocarem a casa do mercado de arrendamento para o mercado de venda. E aquilo que era uma medida que à partida parece bondosa, pode ter o efeito perverso de alguns inquilinos que durante a vigência do contrato pagam uma renda mais baixa, mas no final do contrato podem mesmo perder a casa. Um governo liderado por si nunca avançará com essa medida? Não, a regulação do mercado é importante. Nós tínhamos adotado, ainda no governo anterior do Partido Socialista, algumas regras de regulação do alojamento local que o governo da AD tratou logo de retirar. Ora, o que isso fez foi aumentar a pressão do lado da procura. Todas as medidas que a AD tomou tiveram esse efeito nefasto. Foi aumentar a pressão do lado da procura. No último trimestre do ano passado, nós tivemos um aumento dos preços de 15%, superior a 15%. Ora, isto é a prova de que a política da AD e do Governo para a habitação acabou por ter um efeito contrário àquele que era esperado e desejado. Luís Montenegro, qual é a cota-parte de responsabilidade que assume em o problema estar longe de estar resolvido? Por um lado, a AD falhou ZIG,
Por outro lado, estamos a inaugurar casas que ainda vêm do tempo do Partido Socialista. Eu peço desculpa, isto não tem. Isto sinceramente, tem que arranjar uma formulação mais que condiga mais com o Primeiro-Ministro. Esta incomoda muito, não é? Não é uma questão de incomodar, não tem absolutamente. Não incomoda nada. O senhor é muito incoerente. Não tem absolutamente sentido nenhum. O senhor é incoerente. As políticas que Luís Montenegro adotou em termos de habitação. Agora já não é. Mas agora, Pedro Santos, é a vez do Luís Tiveram Montenegro como falar. consequência o aumento dos preços. Comecei por si, Pedro Santos, agora é a vez do Luís o Montenegro. afastamento da população. Compreendo que não é fácil a Pedro Nuno missão, Santos mas não consegue dar uma Luís resposta Montenegro, sem é a sua ser vez. incoerente na própria resposta. É a sua Não, não há incoerência nenhuma. E depois fica muito incomodado por essas como incoerências faz serem muitas anotadas. vezes, faz Luís muitas Montenegro, vezes, esta questão ao do longo da sua aquecimento. vida política, Pedro Nuno Santos, permita agora a resposta, por favor. Esta questão do aquecimento da procura, quando a oferta não sobe. Está a ficar alterado. Luís Montenegro, eu não estou- Lembre-se Luís da Montenegro, sua não nova posso- figura agora para a campanha não tenho eleitoral. essa atitude, não tenho essa atitude. Deixe-me Num responder. frente a frente podia ser Deixe-me interessante. responder. Estão mais 6 candidatos aqui. Peço a vossa compreensão. O Pedro Luís Nuno Santos Montenegro, hoje está particularmente foque-se, por nervoso. favor, na questão do Eu não estou aquecimento da nervoso. procura, Deixe-me só- quando a oferta eu não não estou acompanha e não nervoso. pode Não, deixe-me só acompanhar dizer- todos. Foi Luís Montenegro. Deixe-me só dizer o seguinte. É evidente que nós não tivemos sequer tempo de provocar esse efeito no mercado antes conseguíssemos, no espaço de um ano, resolver essa questão. Nós estamos a atuar do lado da oferta e do lado da procura. Nós estamos a atuar do lado da oferta porque nós mais do que duplicámos o objetivo de construção e reabilitação de casas na esfera pública. Não é Passámos verdade. de 26 mil para 59 Não é mil. verdade. Ao mesmo tempo, estamos a trabalhar com o Banco Europeu de Investimento uma linha de financiamento para que as estratégias locais de habitação dos municípios possam ser cumpridas nos próximos anos, o que significaria, se nós conseguirmos essa linha de financiamento, construir mais 130 mil novas habitações, sendo que aí também se podem integrar reabilitações de edificados públicos. Dizer depois, do lado da procura, nós ajudámos os jovens casais portugueses a comprar habitação, desde logo com a isenção do pagamento do IMT, do imposto de selo e não Mas isso menos não importante, aumenta o preço das e habitações? não aumenta o preço? o que aumenta é a aumentou possibilidade dos jovens comprarem casa. E, por outro lado, não menos importante, porque muitos jovens tinham esse obstáculo, Nem todos nós conseguiram comprar casa. colocámos A maioria em não execução uma garantia pública para cobrir a parte que os jovens não conseguiam financiar na medida em que as entidades bancárias não financiam os 100% da habitação. Isto do lado da aquisição. Do lado do arrendamento, nós estamos a diligenciar no sentido de alargar, aliás, já está em execução, alargar o âmbito das candidaturas. É verdade que há um problema de atraso no procedimento, porque nós alargamos também a capacidade das pessoas candidatarem. São mais 500 candidaturas Superior a meio por ano. mês. São mais 500 candidaturas por mês. Mas deixe-me dizer uma coisa. Tem que concluir que está com vantagem de tempo. Ninguém deu uma machadada maior no mercado de arrendamento do que o governo do Partido Socialista. A simples introdução do arrendamento coercivo deu uma mensagem de desconfiança ao mercado que nós ainda estamos a pagar. Porque as pessoas desinvestiram, as pessoas não colocaram as suas habitações no falso. mercado. As pessoas têm receio do congelamento das Não houve rendas. arrendamento coercivo nenhum. Têm receio Houve uma da única casa compressão que tem da sido capacidade do mercado poder acompanhar aquilo que é o seu normal funcionamento. Porque nós temos de atuar simultaneamente do lado da oferta, do lado da Ficou procura. claro o seu ponto de Mas vista, se não houver Luís Montenegro? oferta, quem paga é sempre a procura. Porque com menos oferta, que foi o que aconteceu nos últimos anos, é inevitável o aumento No do preço. arrendamento, globalmente, a oferta tem aumentado, mas Não é verdade. o ponto de partida também era muito baixo. Não estou a falar de um ano ou dois, estou a É que falar de é uma preciso ver tendência. que oferta é que tem aumentado. De uma tendência dos últimos anos. Mariana Mortágua, tem sido a sua principal bandeira nesta pré-campanha, a questão dos tetos às rendas é quase a sua bala de prata, mas quando Portugal aprovou em 2022 um travão até aos 2% de aumento e com o Mais Habitação 2023 também a limitar aumentos em novos contratos, isto já não são tetos que foram colocados e de eficácia relativamente duvidosa? Na verdade, esses tetos aos aumentos das rendas foi o que permitiu que as rendas não aumentassem mais. O que nós estamos a propor não tem a ver com o aumento, tem a ver com tetos ao valor máximo das rendas. Há duas novidades nesta campanha eleitoral, acho eu, nós temos aqui há um ano, e podemos identificar duas novidades nesta campanha. A primeira é a medida dos tetos às rendas que o Bloco de Esquerda trouxe para este debate e que marcou o debate da campanha eleitoral. Eu diria mesmo que deve ser a medida mais debatida desta campanha e provavelmente das poucas medidas de política pública que está a ser debatida. E, em segundo lugar, é a desistência do Partido Socialista relativamente à habitação, Isso não é com verdade. Pedro Nuno Santos a dizer nós aproximamos Isso não é da verdade. AD, não temos solução diferente. Isso não é E esta é a verdade. citação completa. Aliás, Pedro Nuno Santos tem toda a razão. Não é verdade As isso. políticas da AD Não vale a- fizeram subir o preço das casas, a isenção de IMT e todas as políticas fiscais. Mas o PS já disse que vai manter todas.
Vai manter todas, não tem nenhuma solução diferente, há um pacto. Ana, mas Porque o a impacto limitação do dos aumentos, aumento deixa-me só já colocar este número. A limitação dos aumentos decidida em 2022 provocou uma redução do número de casas disponíveis para a habitação, nesse momento, de cerca de 20%. O número de casas disponíveis para arrendamento aumentou, quer em Lisboa, quer no Porto. Isto não impediu Globalmente. os preços de continuarem a aumentar. Nós temos um pacto dos principais partidos, não é só dos principais partidos, é do PS e de toda a direita, que nos diz, é o pacto da paciência. Esperem que se construa. Desde 2017, estão a prometer 26 mil casas, agora são 50 mil casas, estão agora a entregar as chaves, as primeiras casas foram prometidas em 2017 e estão-nos a dizer, às gerações agora que não conseguem ter casa, que a solução é esperar que se construa. Aliás, a frase é mesmo, Pedro Nuno Santos mais uma vez, não há mais medida que possamos tomar. Não é verdade. O que nós isso precisamos também. mesmo é de A construir Mariana não está a ser- e não a está a ser esperar, correta. e a esperar Não é que se verdade construa. isso. Eu não Nada estou disso. disponível para isso. E o Bloco de Esquerda também não está. Se na Holanda, se na Alemanha, os tetos às rendas funcionam de tal forma que o Partido Socialista na Holanda e na Alemanha querem prorrogar esta medida por mais um conjunto de anos e ela já estava em vigor. E nós podemos dizer claramente o que é que isto significa. Houve um canal, a CNN, foi fazer as contas aos tetos às rendas. Uma casa de 60 metros quadrados, ainda assim, menos 10 metros quadrados, que a casa do Dr. Ventura, menos 10 metros quadrados, 60 metros quadrados. Em Amsterdão, com os tetos às rendas de Amsterdão, custava 726 euros. A mesma casa de 60 metros quadrados em Portugal, bairro da Bela Vista, custava entre 1.300 e havia uma a 1.700 euros. Deixem-me dar uma novidade que acho que não é. O salário mínimo em Portugal são 840 euros, é muito menos do que a renda que estão a pedir, e o salário mínimo na Holanda são 2.400. Está convencida de que não vai haver diminuição de habitação disponível para arrendamento? Se o que acontece com os tetos às rendas é mais casas aparecerem no mercado de venda de casas, então já fizemos mais pela descida do preço das casas do que todas bem. as promessas de construção. André Ventura, Luís Montenegro é- e Pedro Nuno Já Santos, agora o salário somadas. resulta em euros, não são É a vez do André Ventura, agora sim. Toque, André Ventura, na questão da habitação, diminuir o IVA da construção é Só uma porque das a Mariana Mortágua enganou-se no valor do salário mínimo. É verdade. Só por isso. Acho que uma coordenadora do Bloco de 870. Esquerda enganar-se no valor do salário mínimo não fica O André bem. Ventura Mas já não que é é- RTP, eu desculpe lá fazer-lhe uma crítica, é uma péssima gestão que está a fazer, porque não pode é a sua passar. opinião. É a minha opinião e acho que é legítimo. É legítimo. Representando 1.200.000 pessoas, acho que é legítimo e a RTP deve respeitá-la. Qual é o desrespeito? Vamos ver, André, que sim, eu não estou a mas- perceber. Eu ia para intervalo. Bom, está bem, mas se alguém lhe diz, colocar esta nota. se alguém lhe diz que é pedófilo Eu antes de ir tinha- para o intervalo, eu tinha- deve dar-lhe a palavra, Não, não é? ninguém- Ou acha que não? Acha que não ninguém deve chegou dar isso. e deve deixar Eu não passar. ouvi que ninguém Desculpe, tenha ao PS e chamado ao PSD não faria isso. Eu não ouvi que É o ninguém Carlos tenha- Daniel, ao André PS, Ventura, ao PS... não é verdade, já esteve comigo noutros Ó, debates, Carlos, não se insista quiser nisso. interromper-me assim o tempo todo, eu não nisso, consigo dizer nada. Eu estou-lhe a dar a Eu tenho direito a dar a minha oportunidade, opinião, ou não? É a sua vez, vou deixá-lo até falar bem, então disso, deixa-me e a lá seguir- dizer- mas tem 30 segundos para colocar a sua nota sobre isso e assim vamos falar da Porquê é que habitação. tem 30 segundos? Porque é uma réplica, André. Desculpe E lá. agora estamos a falar da A habitação. PS e PSD não faria isso, Carlos Daniel. Desculpe Faria. lá dizer-lhe isso. Tem feito exatamente o mesmo aos outros candidatos Eu vou que dizer só isto ao André, mas não vamos perder mais Tavares, tempo. Diga então o que tem a dizer Há uma sobre grande o Irão. diferença, sabe qual é? Não vamos para Irão nenhum, vamos mesmo para a diferença que há entre nós, que é, quando há um caso no Chega, seja ele qual for, eu umas horas depois já o resolvi. O Rui Tavares mantém-se a Carlos Daniel, segurá-lo quer falar assim? nas câmaras de Lisboa e de outras, prestáveis pelos 8 assessores que lá tinha, a receber dinheiro na altura, anda a assegurar corrupção em câmaras e noutras pelo país inteiro. A nossa diferença é que eu corto a direito. O Rui Tavares segura a direito porque é a muleta do PS. André Ventura, vamos à habitação agora, se não se importa. Agora quer responder agora. Não, o André, não, André, porque não faça esse jogo. O Rui Tavares vai falar na oportunidade dele, se quiser, coloca uma nota. A regra é igual. Nas palavras imortais de Paulo Raimundo. André Ventura, peço desculpa, a regra é igual para todos. André Ventura, se não se importa, vamos respeitar. Vamos falar da habitação, eu vou colocar outra vez a questão. Diminuir o IVA da construção é uma das medidas que o Chega defende, não é só o Chega, mas o Chega defende como uma medida importante para baixar o preço das casas. A pergunta é como é que tem a certeza de que, no fim da linha, os construtores vão, de facto, e os promotores vão, de facto, oferecer ao mercado casas mais baixas. Como é que garante isso? Deixa-me dizer-lhe isto outra vez. Acho que o Partido Socialista, mais uma vez, chegar a este debate e falar de habitação, só mostra mais uma vez a tal falta de vergonha, deixou-nos com o país onde é mais caro da OCDE ter a habitação. Aquele homem que ali está deixou-nos como o país onde os Fala agora das não propostas governa há mais um Chega. ano. André Ventura, O é Partido sobre Socialista não propostas do governa há Chega. um ano. Mas eu também Agora, não posso criticar o PS aqui na RTP. Pode criticar é que senão agora vais mudar a sigla da RTP, metam PS. Como é que então o Partido garante que a Socialista não proposta governa há da um ano? descida... O Partido Socialista não governa há um ano, Temos a AD a governar há um ano mas deixou-nos. e hoje temos a habitação mais cara. Se eu não do que temos há um puder. ano. André Ventura, é a sua Nada, vez, mas o André que divergiu. Agora em frente. Muito bem. Este homem que aqui está ao meu lado
é o responsável pelo estado da habitação em Portugal, porque estava num governo que tratou da habitação e nos deixou com péssima habitação pública, mas nos deixou com mais, deixou-nos com os jovens a ir embora porque não conseguiam aceder à habitação. Agora vamos à realidade. O Bloco de Esquerda defende que haja ocupações e que não haja despejos, mas isso é o Bloco de Esquerda, o PS não o pode defender. Portanto, o que vão defender é tetos de rendas. Ninguém pensa que baixando impostos também ajudaria um pouco aquelas pessoas que metem casa no mercado e depois dão 25% no IRS de rendimentos prediais. E, portanto, qual é o incentivo que hoje um proprietário tem para meter a sua casa no mercado se o Estado lhe saca 25%? Às vezes ficam com a casa toda destruída, outras vezes ficam com a casa praticamente incapaz de ser usada e o Estado ainda lhe saca 25%. Quem é que deixou isto? PS e PSD. Portanto, qual é o incentivo? Zero. Segunda questão. Porquê é que temos falta de habitação? O Chega quer baixar para 5%. Claro, porque assim há um incentivo para as pessoas porem as casas no mercado. O que o PS queria era ocupar vai estudar o salário mínimo, que acho que é melhor. Já existe o que o PS queria era ocupar obrigatoriamente as casas em arrendamento coercivo. Isso é errado. O que o Bloco de Esquerda quer é ocupar casas e que não haja despejo. Isso é errado. As pessoas têm direito à propriedade. Terceiro elemento igualmente... Resposta à minha pergunta, se não se importa... Nós temos um problema de habitação porque temos imigração a mais também, isto tem que ser dito. Porque, evidentemente, se estamos a receber 1.600.000 pessoas, não há casas para toda a gente. Porque não houve nem a construção, nem a disponibilização. E o PS e o PSD entenderam, deixem entrar as pessoas. É muito bom, ficamos muito bem na fotografia, mas depois não temos casas para elas. E o que é que lhes dizemos? Olha, vão viver na rua, vão viver para o parque, vão viver para as estações de metro, vão viver para o parque. Quer dizer, é isso que lhes oferecemos. Último ponto. Nós temos que acabar com esta história de construir casas públicas para distribuir por ciganos e por outras minorias. Temos que acabar. Porque andamos há anos a construir casas que vão para os mesmos coitadinhos de sempre, que se pega nelas e diz assim, tu trabalhas, não, levas a casa à mesma. E o outro que está a 1 quilómetro não tem nada. Esta é a verdade. Andamos a distribuir casas por quem não quer fazer nada. E depois quem precisa não tem. E isto quer PS, está quer claro o PSD, seu ponto de vista. Rui Tavares, o Rui defende tetos às rendas e pergunto-lhe que tipo de tetos, se um teto mais transversal ou se com variações em função do tipo de contratos ou dos locais, das zonas onde se localizam as habitações. Os controlos aos preços das rendas fazem parte da caixa de ferramentas que os Estados têm em vários países do mundo em situações de crise como esta. Não é o centro da nossa política porque não há uma medida só que resolva aquilo que é um problema da habitação, já antigo que nós temos. Nós temos muito menos habitação pública do que os Estados congêneres, nem 2% temos, ou à volta de 2%. Muitos outros europeus têm 10% ou mais. E isso, evidentemente, não se faz de um dia para o outro. É evidente. Depois temos uma crise que tem a ver com um aumento muito grande da procura e de uma procura que é de âmbito global, de muita gente que paga a pronto, muita gente que não é contribuinte ou não é sequer residente em Portugal e que pode pagar 1 milhão, 2 milhões por casas que já são preços, que já se praticam em cidades portuguesas. E para isso precisamos de arrefecer o mercado do luxo através de uma taxação que agrave esse tipo de compra, até porque são pessoas que, não sendo ainda contribuintes, não contribuíram para o todo nacional, e devemos fomentar a habitação para a classe média baixa e para os jovens, nomeadamente através de um programa que temos chamado Ajuda de Casa, de comparticipação na entrada de casa. Mas eu queria focar-me em alguma coisa que não é nem para o problema, nem para a crise na habitação, é para a emergência na habitação. Nós temos um fenómeno de novos sem-abrigo, de pessoas que trabalham, que recebem a sua remuneração e, no entanto, estão na rua. E para isso, o LIVRE negociou com o governo do PS, o Fundo para a Emergência na Habitação. 25% do imposto de selo de todas as transações imobiliárias. Segundo cálculos nossos e confirmados pelo Ministério das Finanças, tanto anterior como creio que também já este, 100 milhões de euros em 2024. Logo nos primeiros debates que tivemos para a formação do governo, ainda quando o PCP apresentou uma moção de rejeição, eu lembrei ao Sr. Primeiro-Ministro, na altura, no Parlamento, que era preciso tratar disso. Mas tenho mais. Em julho tivemos uma reunião com o governo, estava o Ministro Leitão Amaro, o Ministro Pedro Duarte, e o Ministro Miranda Sarmento, falámos também disso. Em 10 de setembro de 24, ainda estamos no ano passado, voltámos a dizer, há esta urgência, temos 100 milhões para usar. Neste momento, as ajudas da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas Sem Abrigo andam à volta de 10 milhões, isto seria 10 vezes mais, e evidentemente a maneira mais barata até para o Estado de garantir que depois não temos que ir resolver situações críticas é ajudar que as pessoas não saiam de casa. Voltei a falar disto no debate do Orçamento para 2025, 3 de outubro, 30 de outubro e, mais recentemente, num debate quinzenal. Isto é uma medida de urgência que não é para hoje, era para ontem, era para o ano passado. O que é que faltava? Regulamentar o fundo. O dinheiro está lá consignado à espera de ser usado. Há pessoas neste momento que estão na rua e não precisavam de estar na rua. E, portanto, não é com uma medida apenas, é com um leque de medidas. Isso é incúria de quem? Para o médio.
Bem, primeiro, eu creio que foi negociado para o Orçamento de 2024 e aquele governo caiu logo e, portanto, aqui temos que ser justos. A incúria do atual governo, ainda por cima, como eu digo, não foi por falta de aviso, não foi por falta de lembrança, ficou por fazer e era uma coisa que era urgente. Rui Rocha, Rui Tavares, obrigado. Rui Rocha agora. Rui Rocha, o Mais Habitação prevê, e é uma questão muito concreta, que os novos contratos só possam ter uma subida das rendas de cerca de 2%. Eu diria que todos conhecemos casos de pessoas que tinham um contrato de arrendamento e que, perante o novo contrato, o aumento foi de tal modo que não puderam continuar a viver na mesma casa. A minha pergunta é se devemos fiscalizar mais, ou seja, fazer com que os senhorios, os proprietários, cumpram esta lei, ou se, pelo contrário, esta lei não faz sentido. Carlos Daniel, o que nós precisamos de fazer é de construir mais. Construir. Mas eu tenho aqui uma nota anterior, porque eu ouço estas posições sobre tetos de renda e às vezes parece que temos aqui um conjunto de propostas a que eu chamo propostas da Frente Popular da Bancarrota. Nós temos nacionalizações, Bloco de Esquerda, o PCP, tetos de renda, já vimos que o LIVRE, o Bloco de Esquerda e o PCP defendem, limites a salários, subidas de 15% do salário mínimo, equiparação das pensões ao salário mínimo, aqui do André Ventura, defesa do protecionismo, das tarifas, das guerras comerciais, aqui o André Ventura também a defender as políticas de Donald Trump, e portanto eu chamo isto uma espécie de terraplanismo, obscurantismo económico. As poucas verdades que o Rui Agora, Rocha agora disse. nós temos que partir para outras soluções para a habitação. Eu ouvi Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos a acusarem-se mutuamente e, curiosamente, eu concordo com as acusações que um e outro fizeram entre si. Concorda com ambos? Concordo com as acusações que Tem fizeram um mesmo ao a outro. solução que Concordo ambos. com as acusações. Porque é verdade. Mesma solução de ambos. É verdade. E ela é assim, concorda com os dois? Não, eu concordo. Rui Rocha vai explicar e está com Eu concordo com as acusações, vamos entender, eu concordo com as acusações que um e outro fizeram entre eles. É evidente que o PS tem uma enorme responsabilidade na crise da habitação. Pedro Nuno Santos foi o ministro das Infraestruturas e da Habitação. E os portugues devem mesmo perguntar se alguém que não teve competência para ministro se pode apresentar a primeiro-ministro. Os portugueses decidirão. Agora, a AD piorou o problema, isto é verdade. Porque a AD tomou um conjunto de medidas, trouxeram mais procura e mesmo os jovens que Luís Montenegro fala, hoje, com o aquecimento do mercado, aquilo que tiveram de pagar a menos, se tivessem que comprar casa, já tinha sido comido pelo aumento dos preços. O que é que a AD não fez? Não tomou medidas do lado da oferta. Vamos à construção pública. Não é uma questão de falta de dinheiro. A questão é que o Estado não tem conseguido executar o dinheiro que tem disponível. E, portanto, a solução tem que ser outra. Sim, baixar o IVA da construção. Porque há muitos projetos que hoje não avançam, sobretudo para a classe média, porque o custo fiscal, nomeadamente do IVA, é demasiado elevado. Temos que baixar o IVA da construção para 6%. Aliás, a habitação é um bem essencial. Ninguém compreende que pague IVA de bem de luxo, de um iate. E, portanto, temos que baixar para 6%, para trazer mais construção. E a pergunta que fazia o André Ventura também te faço assim. E tem a certeza que consegue que os promotores coloquem no mercado as casas mais baratas? Tenho a certeza que aumentando... restauração, por exemplo, não aconteceu. Tenho a certeza que aumentando a construção, com outras medidas que também quero falar, haverá mais oferta e isso trará mais oportunidades para os portugueses comprarem casa. Segunda questão muito importante do ponto de vista da oferta. Simplificação. Os portugueses hoje são sujeitos a um martírio quando querem construir casa, que pode demorar meses ou anos até obter um licenciamento. Mas há um ponto ainda muito importante, que é o mercado de arrendamento. A AD não fez praticamente nada. O Ministro das Infraestruturas apresentou um plano de construção. Tinha medidas do arrendamento, umas entraram em vigor ao fim de 20 dias, outras ao fim de 60. Até hoje não aconteceu nada. É evidente que temos que baixar os impostos para quem tem propriedade, para ter um incentivo a colocá-la no mercado, e é evidente também que temos de tratar da justiça, porque quem tem propriedade tem medo dos problemas que arrendar pode trazer. E, portanto, nós temos que ter soluções para o imediato, arrendamento, trazer mais casas para o mercado. Existem alguns milhares de casas ainda disponíveis para isso. Portanto, melhorar as condições para quem tem propriedade, pôr no mercado e construir e começar já. Já agora, só uma nota final. Eu ouvi o Luís Montenegro a dizer que o Estado não consegue resolver 500 processos dos subsídios de arrendamento. Estamos a falar de 125 processos por semana. Estamos a dizer que o Estado atrasa 6 ou 7 meses os subsídios que as pessoas estão à espera porque não consegue tratar de 125 casos por semana. Se isto não é a falência do Estado e da gestão do Estado, eu então já não sei o que dizer. Raimundo, como é que... São mais 500 por mês. Como é que com teto... meses, Rui Rocha. Digaram 2 meses, agora são 7. Os projetos são mais... Se sobrar algum tempo nesta ronda da habitação, ainda permite essas réplicas, para já, Paulo Raimundo, a sua leitura sobre este problema grave, não duvido que partilhe dessa preocupação, e sobre a forma como se pode incentivar a que os proprietários coloquem mais casas desde logo no mercado de arrendamento. Olha, se me permite, eu acho que o Pedro Nuno Santos utilizou aqui a palavra-chave
do confronto que está, de dois projetos que estão em confronto. É a palavra mercado. E este mercado, o tal mercado que Pedro Nuno Santos, Luís Montenegro, André Ventura e Rui Rocha, de forma muito entusiasmada, defendem, foi este mercado que nos trouxe à situação em que nós estamos hoje. Porque este mercado, com 2% de habitação pública, 98% de mercado privado, nas mãos da banca e dos fundos imobiliários, trouxeram-nos à situação que chegámos hoje. E foi aqui dito logo na entrada do tema, o Carlos Daniel frisou isso, Portugal é um dos países com as casas mais caras. Mas, curiosamente, é um dos países também com os salários mais baixos. Ora, este é o grande problema que é preciso resolver. Nós precisamos de enfrentar a especulação, precisamos de pôr a banca e os fundos imobiliários a contribuir para este problema, com os seus pouquíssimos, entre aspas, lucros, e precisamos de aumentar os salários e os rendimentos de quem cá vive e de quem cá trabalha. Como é que se constrói mais e se evita a especulação? Só construção pública? Vamos lá ver. Nós não temos um problema de construção pública no nosso país. Então nós temos 2% de habitação pública num país e 98% do setor privado. Não há um problema, não há a mão do Estado, diria assim, a abafar-se a iniciativa privada, como o Rui Rocha está sempre entusiasmado a dizer. Não, nós precisamos de construir mais, é verdade. Nós precisamos de pôr 1% do PIB, pelo menos, para a intervenção pública, para a construção, para a reabilitação e para o aproveitamento do património do Estado para a habitação. Este é um caminho. E precisamos fazer uma outra coisa. Como eu disse há pouco, é preciso pôr os 6,3 mil milhões de euros de lucros da banca a contribuir para este problema, que é coisa que passa sempre ao lado. Pede-se esforço a cada um de nós, pede-se esforço a quem trabalha, pede-se que se aguente esses salários baixos para aguentar as prestações da casa, para pagar as rendas, pede-se esforço às vezes aos senhorios, mas nunca se pede nenhum esforço, nenhum cêntimo à banca. Isto não pode continuar assim, porque se isto continuar assim, os resultados finais vão ser exatamente os mesmos que estão a fazer agora. Isso me permite, para acabar, que é o problema do arrendamento. Nós temos regras hoje, já fixam tetos para as rendas. Temos rendas é preciso olhar mesmo. Temos rendas congeladas em Portugal. Isso é que é um problema, Rui Rocha. É. Olha, já agora, Rui Rocha. Diga lá. Já agora, só por curiosidade, se o Carlos Daniel me permitir. A sua proposta é mesmo acabar com o congelamento das rendas, dessas poucas que existem? Para aqueles contratos de 1990? Fica a pergunta no ar. Fica a pergunta, a resposta e para o Luís imediata, Montenegro Rui Rocha. também. Claro. Mas já agora, se me permite, só para acabar a questão da renda. Há uma medida para nós é fundamental, que é a estabilidade do arrendamento. Aquilo que propomos é que o arrendamento tenha, pelo menos, como referência 10 anos num contrato de estabilidade. Isto é estável para quem arrenda, é estável para os senhorios e é estável Mas os senhorios também... É estável também... Podem não querer, não é? Não, mas qual é o problema que nós temos hoje? O problema que nós temos hoje é que acrescenta a instabilidade da vida, desde logo da precariedade laboral, a instabilidade do contrato de arrendamento. Eu ainda vou permitir réplicas, mas para já, Rui Rocha, a resposta Alguém concreta? que experimenta viver com 3 meses de contrato Rui de Rocha, arrendamento, depois Inês Sousa ou 6 Real e meses depois vou para ver ouvir Pedro. o que é Alguns difícil. esclarecimentos necessários sobre a percentagem de habitação pública que existe em Portugal. Nós hoje temos, de facto, mais de 100 mil rendas congeladas em Portugal. E isso significa que temos congelamento de rendas. Significa, portanto, que em Portugal há habitação pública e depois há ação pública feita sobre os proprietários. São os proprietários que estão a ter a função pública de ter renda e de ter apartamentos e ter casas disponíveis no mercado. São os proprietários que estão a ser obrigados pelo Estado a substituir-se ao papel do Estado. Agora, sobre a pergunta que o Paulo Raimundo fez... Tem que ser muito rápido. A agenda ser Muito rápido. despejada Muito nas rápido. suas casas. Não, Paulo Não há Raimundo. agenda a ser despejada? Não. O que Não nós há agenda a ser despejada? Paulo Raimundo, se me permitir. Tem razão. Fez uma pergunta, eu quero responder. Mas respondeu-me que não, né? Não há agenda a ser despejada. Eu não respondi Respondeu-me isso. que não. Eu quero responder, se me permite. Fez-me uma pergunta. Qual é a posição da Iniciativa Liberal sobre as rendas congeladas? Deve ser feito o descongelamento de rendas, o mercado deve funcionar e a ação social deve ser feita pelo Estado. Aqueles que não têm possibilidade de pagar renda de acordo com o mercado, Rui Rocha, devem ser subsidiados. Vai ficar caro ao Estado, é muita gente. Já houve estudos sobre isso que falam de 500 ou 600 milhões. É o custo que a medida tem. bem. Não podem ser os proprietários a fazer ação social. O Estado existe. Olha, é melhor isso do que gastar dinheiro na FASEC como o PS decidiu. Não há Inês Sousa despejo. Real, para Não há ter despejo. resultados no imediato, é preciso mexer na fiscalidade, aliviar a fiscalidade da parte dos proprietários ou não? Não há despejo da Também, mas Carlos Daniel, permita-me antes de mais que refira os grandes partidos e este debate em torno da habitação deixou isto claro, que os grandes partidos têm falhado
naquilo que tem sido a política da habitação. Prometem muito em tempos de campanha eleitoral, mas depois pouco executam. Há pouco Luís Montenegro deu um exemplo que não é um exemplo de uma conquista da AD. O aumento da isenção do IMI de 3 para 5 anos é uma proposta do PAN. Portanto, não foi a AD que conseguiu não só essa melhoria em termos daquilo que é o acesso dos jovens à primeira habitação, mas sim o PAN. E isto é não só demonstrativo da importância de contrapontos e de partidos responsáveis na Assembleia da República, como o PAN tem trabalhado para as pessoas, como conseguimos também para as vítimas de violência doméstica o acesso ao Porta 65 para a habitação, mas não nos podemos esquecer que precisamos de ter um Plano Nacional de Habitação que dê resposta às duas coisas, ao mercado de arrendamento, mas a quem tem o sonho de comprar a casa própria. Aliás, nós hoje é o Dia da Mãe e sabemos que, infelizmente, há muitas crianças sinalizadas cada vez mais nos hospitais que não têm alta social porque estão sinalizadas como em situação de sem-abrigo. E para isto não ouvimos aqui nenhuma resposta dos grandes partidos. Qual é a grande resposta no imediato? Nós precisamos de disponibilizar no imediato, porque sabemos que a construção vai levar o seu tempo. É preciso construir, mas também é preciso colocar as casas que o Estado tem vazias no mercado. Os vários estudos dizem que estão mais de 10 mil falar disso em todas fogos. as campanhas eleitorais. Continua a ter assim tanto o Estado? Continua a ter e continua a não executar. Aliás, nós não nos podemos esquecer que a lei dos solos foi mais um erro e uma atrapalhada, não só da AD, mas todos os grandes partidos foram a reboque, porque não falámos ainda das questões ambientais, mas também dentro da habitação, para além de colocarmos estas casas no mercado. E aí temos dinheiro para executar isto, que é o mais de 1.000 milhões de euros que temos dos residentes não habituais em termos de isenções. E aí, no que diz respeito a quem é estrangeiro no nosso país, os grandes partidos continuam a manter estas pessoas intocáveis e este dinheiro fazia muita falta para o alojamento estudantil, mas também para a oferta pública. Mas no que diz respeito quer à justiça social e ambiental, nós continuamos a ter pessoas que passam frio no inverno nas suas casas e golpes de calor no verão e não continuamos a combater a pobreza energética. E mesmo recentemente o apagão que Portugal teve, e hoje não se falou nisso e também aqui, para além das falhas de comunicação do Governo, continuamos a não ter uma visão para o país no que diz respeito à soberania energética e a aproveitarmos e executarmos uma medida que também o PAN fez aprovar na Assembleia da República, que é termos um plano do sol para todos, que é precisamente as energias renováveis. Nós temos uma ameaça concreta neste momento dos combustíveis fósseis, do nuclear, a querer, já com as garras de fora, que se recua naquilo que tem sido a política ambiental no nosso país, mas também na habitação temos que olhar apenas não Antes para a de sair da construção, habitação, Pedro mas Santos, permita-me, Carlos Daniel, eu não interrompi ninguém, pedi-lhe só que me deixasse Com concluir. certeza. Nós também na habitação não podemos olhar apenas para aquilo que é a construção, mas a forma digna ou indigna como as pessoas ainda vivem no nosso país, com mais barracas que temos, até naquilo que têm sido as políticas que não têm sido combatidas, mas também com a precariedade da habitação que existe do ponto de vista da Já está pobreza equilibrado o energética. seu tempo. Inês, Pedro Nuno Santos? Queria dizer algumas coisas, Tem que nomeadamente... ser curto, tem que ser rápido, compreendo. Não, rapidamente. Mais agressivas ou menos agressivas, mais assertivas ou menos assertivas, todas as intervenções aqui, aquilo que defenderam foi mais construção, a iniciativa liberal, construção privada, apenas mais mas todos construção, aqui mas defenderam, também mais arrendamento acessível. mais construção. O único que lançou um E programa de reabilitação. construção pública a sério em Portugal fui eu. Muito bem. O PCP estava aqui a cavar um fosso que é um fosso artificial, porque na realidade a grande solução do PCP é a construção pública e depois no arrendamento são contratos de 10 anos, que tal como a medida que o Bloco de Esquerda apresenta de teto nas rendas, poderia ter como consequência a redução do estoque de arrendamento. A Iniciativa Liberal, Para acabar? a Iniciativa Liberal defende IVA a 6% para todas as casas, para incentivar a construção. Qual é o sentido de nós estarmos a reduzir o IVA para incentivar a construção de casas de 1 milhão de euros? Por isso é que nós defendemos IVA a 6% para a construção de casas a preços acessíveis, dando incentivo a que a construção se canalize para a habitação. É a vez de Luís Montenegro agora. Mariana, já lhe dou a palavra também. Se forem todos rápidos, eu faço mais uma ronda curta. Luís Montenegro. Muito rapidamente. Em primeiro lugar, nós não estamos a falar de habitação social, estamos a falar de habitação acessível, que são conceitos completamente diferentes. Em segundo lugar, dizer sobre o apoio ao arrendamento que nós quase duplicamos o valor inscrito no orçamento para o apoio ao arrendamento no âmbito do programa Porta 65. Também não foi uma E eu proposta falei da de AD, mais nem 500 mais. candidaturas mensais, mas não é 500 no total, são mais 500 face ao passado, 125 a mais por semana. com o alargamento E o Estado do não- âmbito de aplicação. o Estado não Eu consegue posso dar dar o número de candidaturas mensal médio, são 2.896 candidaturas. Concluindo, Luís Montenegro. Em terceiro lugar, eu não falei do IMI, senhora deputada Inês Sousa Real, eu falei do IMT, isenção de IMT imposto de selo. Não faça confusão, porque senão fica no ar a ideia de que falamos de coisas iguais e nós não falamos de coisas iguais. Deixem-me só dizer uma última coisa. O Dr. Pedro Nuno Santos foi Ministro das Infraestruturas e Habitação
Tenho dúvidas que tenha sido ele a lançar o programa, mas também dou-lhe essa borla. Não há esse problema. Foi o Partido Socialista, lançou um programa. Quando nós chegámos ao governo, esse programa que era para construir 26 mil casas, ou reabilitar 26 mil casas, Não e eram construir só as no 26 total, mil, está enganado. só tinha Ainda não percebeu. dinheiro para cobrir o investimento de 16 mil. Não é verdade. Nós tivemos de colocar mais Não é verdade 2.800 milhões de E euros os senhores já debateram esse assunto, eu tenho mesmo que avançar. para Luís Montenegro, aumentar a porque capacidade quer a Mariana Mortágua, quer o André 26 Ventura ainda para queriam 59. usar a palavra, o Rui Tavares também. verdade. Peço a O Pedro todos Nuno Santos foi concisão. bom a fazer o PowerPoint, já mas a prevê. executar Já- foi... E eu Uma agora nem vou desgraça. dizer mais nada, vou dizer os nomes e Uma são 30 desgraça. segundos, Uma senão desgraça. o debate estende-se e não falamos de saúde, não falamos de rendimentos. Mariana. Eu pergunto-me se os partidos aqui representados têm noção que a maior parte das pessoas já não tem acesso à habitação. Que a maior parte dos jovens já não tem acesso à habitação. O estado na habitação, as rendas congeladas, o preço médio de um T1 ou de um T2 em Lisboa supera o salário mínimo. As pessoas não conseguem pagar uma casa. Este é o maior drama, como diz o programa do Partido Socialista, o maior drama social. E vêm-nos dizer a nós, temos que esperar 2 gerações até resolver esse problema. Quer esperar que se construa e ter paciência? Está colocada a sua nota? Não, mas eu queria só terminar para dizer o seguinte. PS e PSD têm-se unido numa estratégia, que é dizer às pessoas que não é possível, tentar verdade convencer isso. as pessoas Não- que não é não é possível verdade, baixar não o preço engana das as casas, nem ter tetos nas Como é que rendas. aumenta o número de casas? E eu quero dizer às pessoas que estão a ser enganadas. Como é que aumenta o número de possível. casas? Se é possível na Holanda, se é possível na Alemanha, se é possível em Já todos se os está a países... repetir, Mariana. tem de ser Obrigado, André possível em Ventura. Portugal. Não, eu queria só dizer isto que me parece importante, que é o ano em que a habitação começou a ficar difícil em Portugal, mais difícil, foi em 2019, que foi o ano em que a geringonça estava a terminar. E, portanto, os partidos de esquerda vêm aqui hoje como se não tivessem nenhuma responsabilidade no desastre da habitação que foi o Partido Socialista, quando sustentaram 4 orçamentos do Estado em que a habitação foi sempre a piorar, sempre a piorar. Segundo, o Pedro Nuno Santos, como ministro, foi à televisão, ele e o seu governo apresentaram grandes powerpoints da habitação, do que é que ia mudar, passou o tempo todo como ministro, saiu como ministro, voltou e a habitação continua exatamente no mesmo ponto em que estava. Ou seja, os powerpoints do PS valeram 0. O que é que nos garante agora? Temos um ano de AD. Se Pedro Nuno Santos for eleito primeiro-ministro, Está pior. vai mudar alguma coisa do que 7 anos Está de governo colocada a socialista. sua nota, Para André terminar, Ventura. para terminar mesmo, Já não só tem mais dizer tempo. isto. É inconcebível que o Estado tenha milhares de fogos devolutos sem ninguém e os outros andem a dizer que é para os privados terem arrendamentos coercivos. Quando o Estado não faz isso às suas próprias Rui Tavares. casas, é impressionante. Bem, eu queria, em primeiro lugar, apelar a que as pessoas pudessem ir ver no programa do LIVRE o programa Ajuda de Casa para ver a distinção em relação à garantia jovem do Governo, que tem estado a aumentar o preço das casas e a beneficiar quem já tem mais. E na alternativa de governação do LIVRE há uma verdadeira parceria pública ao cidadão em que se comparticipa na entrada daqueles que hoje em dia têm medo até de ir ao banco pedir um crédito. Mas queria, acima de tudo, salientar uma coisa. Luís Montenegro teve uma réplica na qual pegou em vários temas e, mais uma vez, deixou de fora o Fundo de Emergência na Habitação. Aquilo para o qual ele foi alertado durante tanto tempo. 100 milhões de euros que estão consignados, prontos a usar, que resolviam problemas de pessoas agora, que aliás já resolviam ontem. Luís Montenegro, faço-lhe uma sugestão. Faça como fez com o nosso passo ferroviário nacional, dê-lhe outro nome e apresente como uma medida. Daqui a pouco não segura. conseguimos Eu não me falar de mais importo, temas porque nenhum. resolve o Rui problema das Rocha, pessoas. rapidamente. Uma pequena nota sobre os processos dos subsídios de renda. O que Luís Montenegro nos diz é que há mais 500 processos do que havia por mês. Então temos, basicamente, com os números que apresentou, um aumento de 20% dos números de processos e o tempo para despachar esses processos aumentou 200 ou 300%. Está feita a sua- Não é Está feita a aceitável. sua conta. Paulo Raimundo queria dizer alguma coisa? Vamos recuperar. Não é aceitável. É 5 segundos. Tem muito competente. O Iru agora- também estava sem Luís capacidade, Montenegro. foi assim que o Luís Pedro Montenegro, agora parece que sou eu. Meses para 7. Oh, Pedro Nuno Santos, agora parece que sou eu. Muito competente. É o tema foi tratado. Carlos Paulo Daniel, me Raimundo. permite, é só para registrar. O Pedro Nuno Santos encontrou aqui uma forma de criticar as propostas do PCP, de forma enviosada, mas não interessa, mas que, tal e qual como Luís Montenegro, André Ventura e o Rui Rocha, foi incapaz de fazer uma referência à urgência de pôr os lucros da banca e dos fundos imobiliários a contribuir para o problema É um da sublinhado que o Paulo da Raimundo deixa, habitação. Inês. Ainda no É essa a grande respeito do proposta. acesso dos Achas jovens que- à habitação, parece-me fundamental, e Luís Montenegro não disse se está disponível ou não, para que o regime do crédito bonificado seja Deixemos ouvir a reposto. Inês, por favor. Inês Sousa Real. Porque nós não nos podemos... Executar isso. Isto é assim no Parlamento e é assim também nos debates. Acontece, isto é um debate, apesar de tudo, pode acontecer. Não tem Mas há passado sempre em o particular limite, uma não tem pessoa em ultrapassado o concreto. limite. Naquilo que diz respeito, de facto, ao acesso à habitação, e nós acompanhámos a garantia jovem para essa proposta que foi aprovada, mas parece-nos que é insuficiente para que, de facto, consigam pagar a casa. Nós não diabolizamos quem tem o sonho próprio de ter casa,
Queremos garantir que há a reposição do crédito, do regime do crédito bonificado, mas também que conseguimos ter os municípios a poderem concorrer em conjunto a condições de crédito mais favoráveis para que haja a construção. Lamentamos, no entanto, que nenhum dos grandes partidos tenha dito se está ou não disponível para pôr fim às isenções que existem para os residentes não habituais, para que este mais de 1,3 mil milhões de euros, que neste momento poderiam estar a ser arrecadados nos cofres de Estado para dar resposta à habitação, continuem a não ter uma resposta dos grandes partidos, mas o PAN cá estará para... Vamos a outra preocupação permanente dos portugueses, a saúde. Pedia-lhes a todos mesmo mais concisão e desta vez eu não vou permitir réplicas, senão não temos outros temas para tratar neste debate e, portanto, Luís Montenegro começa agora por si, prometeu soluções rápidas, avançou com um plano de emergência, como tinha dito de resto no debate que tivemos aqui há pouco mais de um ano, mas depois tivemos o caso da greve do INEM, as trocas polémicas na direção executiva e em várias administrações, a promessa dos médicos de família que ainda não está cumprida, as urgências fechadas. É o seu maior falhanço neste ano de governação? Não, nem é um falhanço. É uma política que está em execução e que tem muitas dificuldades, porque o ponto de partida era efetivamente um ponto de partida calamitoso. Agora, o que é preciso nós atendermos é o seguinte: o Serviço Nacional de Saúde, como esteio principal do nosso sistema de saúde, está hoje em transformação e tem mais capacidade de resposta hoje do que tinha há um ano atrás. Hoje são mais rápidas as consultas, são mais rápidas as cirurgias, hoje há mais portugueses com médico de família do que havia há um ano atrás, hoje os serviços de urgência encerram menos do que encerravam há um ano atrás. Evidentemente que não está tudo resolvido. Do plano de emergência e transformação da saúde estão 80% das medidas executadas, mas há outras que não estão no plano de emergência, que são medidas estruturais que estão em curso, há outras que são essenciais e que foram tomadas. Por exemplo, a valorização das carreiras dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de emergência hospitalar e pré-hospitalar, de todas as profissões que colaboram para o Serviço Nacional de Saúde. Parece que é pouco, mas todo o trabalho que nós fizemos está hoje a ter como repercussão maior capacidade de atração e retenção de profissionais. Nós temos hoje mais 2.650 profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde, mais 252 médicos no balanço entre aqueles que entraram e aqueles que saíram, porque entraram 4.000 e qualquer coisa médicos, mas no balanço temos um balanço positivo. Temos mais 950 enfermeiros, grosso modo, não estou agora a ir ao detalhe do número. Temos uma capacidade hoje projetada de podermos ter também mais recursos humanos, porque sem recursos humanos não há possibilidade de nós resolvermos, nomeadamente, os problemas que são hoje mais prementes. Este das urgências de obstetrícia e ginecologia, nomeadamente na Grande Lisboa e, em particular, na Margem Sul, carecem, sobretudo, de meios humanos. E nós precisamos de ter políticas de valorização das carreiras na administração pública e, já agora, de medidas que são laterais, mas que colaboram também para essa finalidade. A habitação é uma delas. A habitação é fundamental para nós podermos cativar bons profissionais para trabalharem no Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, o Serviço Nacional de Saúde está em transformação, o nosso sistema de saúde não desperdiça a capacidade instalada no setor social e no setor privado. Nós não temos nenhum problema ideológico em poder dar aptidão à gestão, mesmo no Serviço Nacional de Saúde, que possa vir do setor privado. Nós temos um foco. Não é possível dar aos gestores públicos os mesmos instrumentos que é dado ao setor privado na saúde? O foco, deixe-me dizer-lhe, o foco é a pessoa, o foco é o cidadão. O cidadão, quando precisa de um tratamento de saúde, não está preocupado com o profissional ser contratado pelo Estado. É possível dar ao gestor público da saúde instrumentos idênticos ao do setor privado? É possível dar alguns instrumentos, mas não são suficientes. Não diga claro porque que é. O doutor Pedro Nuno Santos, Claro que é. creio que não devia ignorar Está em negação. que ele próprio, enquanto deputado e enquanto membro do governo, aprovou muitas destas políticas. Pedro Ele Nuno próprio, Santos, o doutor estava a Pedro dizer Nuno Santos, é agora contra as parcerias público-privadas, tem que o dizer. Luís, Tem que o dizer. temos que ouvir agora. É contra as unidades de saúde familiar de modelo B ou modelo C. Agora não se enerve. Não, eu estou a É um falar. tema que o deixa incomodado Eu estou da a falar. saúde, Não, mas o senhor é que deixa me está a mais aos interromper. portugueses. O senhor é que me está a interromper. Não, foi-me dada a palavra. Concorda ou discorda com as Foi-me dada a unidades de saúde palavra. familiar, modelo B ou modelo C, criadas pelo Partido Socialista? Pedro Nuno Santos, entender, Concorda ou responde. discorda? O que é que tem a dizer sobre a situação da Luís saúde? Montenegro está em negação. Tá. O governo da AD falhou porque temos mais serviços de urgência encerrados do que tínhamos há um ano. Falhou porque nós hoje temos mais utentes sem médico de família do que tínhamos há um ano. Falhou
porque nós temos as listas de espera nas consultas e nas cirurgias a aumentar. Falhou e já agora menteu quando, na festa do Pontal, garantiu ao país que já não havia nenhum doente oncológico à espera de cirurgia para lá do tempo máximo recomendado e, infelizmente, temos bem mais de 1000 doentes oncológicos à espera de cirurgia para lá do tempo máximo recomendado. Portanto, o Governo falhou. E aquilo que nós temos não é um SNS em transformação, nós temos um SNS em privatização. Porque aquilo que nós estamos a assistir é o desvio de recursos do setor público, que deviam ser investidos para dar resposta aos problemas do SNS. E aquilo que está a acontecer é esses recursos públicos estarem a serem usados para dar ainda mais força ao setor privado, que aquilo que vai fazer com esses recursos é continuar a ir ao setor, ao Serviço Nacional de Saúde, buscar profissionais. Mas quando o Pedro Nuno Santos diz que é possível dar instrumentos ao gestor público na saúde idênticos aos do privado, o PS governou recentemente durante 8 anos. Porquê é que não foi feito isso? O PS governou, o PS foi julgado há 1 ano, nós temos a AD a governar há 1 ano e aquilo que eu defendo, e sempre defendi, é que os gestores públicos, na maior parte das empresas públicas, mas também nos hospitais, tenham maior autonomia, porque se tiverem mais autonomia vão fazer melhor o seu trabalho e, no quadro geral, o Estado vai acabar por poupar. Aquilo que tem acontecido ao longo de muitos anos, demasiados anos, é a desconfiança em relação ao gestor, seja de uma empresa pública ou seja de um hospital público. Aumentaram-se os controlos sobre a gestão e acabou por sair mais caro ao Estado do que darmos autonomia, responsabilização ao gestor. Em 30 segundos, a solução para a saúde passa exatamente por... Isso não existe em 30 segundos. Eu quero dizer algumas coisas. Em primeiro lugar, nós precisamos de valorizar a carreira dos profissionais de saúde e, desde logo, garantir uma maior celeridade na progressão e subsídio de alojamento aos médicos que estiverem disponíveis para se deslocar para os centros de saúde onde nós temos falta de médicos e conseguir permitir uma melhor conciliação entre a vida familiar dos médicos e dos profissionais de saúde em geral e a vida profissional. Para além disto, nós temos que mudar a filosofia do SNS, estar menos centrada no hospital e estar mais centrada na comunidade. Se nós conseguirmos garantir um acompanhamento dos nossos doentes crónicos, nomeadamente os mais velhos, em suas casas, na comunidade, garantindo que as suas doenças não agudizem, não se desestabilizem, vamos ter menos idas às urgências e menos hospitalizações. Dessa forma, o Estado e o SNS está a poupar, mas também está a garantir melhor qualidade de vida para os nossos doentes crónicos, nomeadamente os mais velhos. Para concluir, onde o SNS não está é onde as famílias portuguesas mais gastam, isto é, onde há mais privado, nós temos mais despesa. Exemplo, saúde oral, medicina dentária e saúde mental. É por isso que nas nossas propostas nós queremos médicos dentistas nos centros de saúde e queremos psicólogos nos centros de saúde. Rui Rocha, acredita na eficácia da gestão pública na saúde ou não? Antes de mais, Carlos Daniel, deixe-me dizer que hoje é o Dia da Mãe e o país tem tratado muito mal as mães, nomeadamente as grávidas, e tem-no feito, quer com os governos do PS, quer com os governos da AD. É francamente inadmissível que as grávidas em Portugal encontrem portas sucessivamente fechadas, que não saibam quais são as equipas que vão acompanhar o parto, que tenham acesso dificultado a ecografias, que não tenham médico de família para acompanhar a gravidez. É inaceitável. Agora, nós olhamos e vemos urgências fechadas. Não funcionava com o PS, Pedro, e não funciona com a AD, Luís. 1.500.000 portugueses sem médico de família. Não funcionava com o PS, Pedro, não funciona com a AD, Luís. Listas de espera para consultas e para cirurgias, não funcionava com o PS, Pedro, não funciona com a AD, Luís. E, portanto, nós temos que olhar para a situação que temos no país e temos que ver quais são os passos que é possível dar. Nós temos uma divergência fundamental com a AD. A AD diz o SNS está no centro, para nós são os portugueses que estão no centro, e aquilo que a AD deseja é que os portugueses possam recorrer ao setor privado ou ao setor social quando o SNS falha, ou seja, depois de meses de sofrimento, anos de espera, para nós não é aceitável. E tanto não é aceitável que existem já 5 milhões de portugueses, grosso modo, que já têm essa alternativa. Mais de 1 milhão com a ADSE, pagando por isso, e os restantes
pagando por seguros de saúde. Quem é que fica privado desta capacidade instalada no país? Os mais desfavorecidos. E, portanto, nós temos que fazer aquilo que é absolutamente necessário. Dar liberdade de escolha aos portugueses e dessa liberdade de escolha e de um sistema concorrencial entre prestadores, tanto podem ser públicos, privados ou sociais, decorrerá, por exemplo, o foco na medicina preventiva, que hoje não existe, porque isso decorre do próprio sistema. Continuando assim, daqui por um ano, ou quando houver eleições, cá estaremos outra vez a dizer que as coisas estão mal, que não mudaram, que os planos falharam. Nós não desejamos isso. A verdade, Rui Tavares, é que há cada vez mais utentes a recorrer ao SNS, por boas e más razões, desde logo boas, porque as pessoas vivem mais tempo e, portanto, precisam de mais tratamentos, mas o SNS já custa por ano ao Estado mais de 16 mil milhões. Como é que se financia isto? Bem, então, em primeiro lugar, vamos começar com uma medida que custa 0 euros, demora um bocadinho mais a explicar e por isso começo com ela, e que até pode poupar muito dinheiro ao Estado. A Lei de Bases da Saúde diz que os privados funcionam em complementaridade com o Serviço Nacional de Saúde. Sabemos todos que não é assim. Há uma competição feroz por profissionais de saúde, também por utentes, ou seja, pacientes. E essa concorrência é muitas vezes desleal, porque neste momento o Serviço Nacional de Saúde está nessa concorrência a lutar com uma venda nos olhos e o braço amarrado atrás das costas. Os privados sabem tudo sobre o SNS. Grelhas salariais, número de procedimentos, número de camas, as normas para os procedimentos, e os privados não têm as mesmas obrigações de reporte nem de transparência. Toda a gente sabe, até o outro Rui, que um mercado que tem assimetria de informação é um mercado que é desleal, possibilita a concorrência desleal, mas votou contra aquilo que o livro propõe, que é precisamente que todos tenham a mesma informação. Porque é muito bonito dizer, como disse Luís Montenegro, que o doente, quando vai ao privado ou quando vai ao Serviço Nacional de Saúde, quer ser atendido. É verdade. Mas as normas são diferentes. Procedimentos que no público obrigam a ter um anestesista, obrigam a ter enfermeiros, podem não ter as mesmas normas no privado e estarem a ser apresentados, muitas vezes publicitariamente, como sendo a mesma coisa. E, portanto, esta medida, a qual eu nunca consegui que o Ministro da Saúde de qualquer governo nos últimos anos me dissesse que discorda, ela vai estar em cima da mesa para uma alternativa de governação na qual o livro seja determinante. Segundo aspecto, o programa Regressar Saúde. Nós já temos um programa Regressar para os imigrantes portugueses que queiram regressar. Muitos deles, sabemos, são médicos, são enfermeiros, são técnicos de saúde, são aqueles que já formámos, nos quais já investimos e que é mais rápido ter de volta, sem estar agora a formar do zero. E traduz-se aqui vantagens fiscais? Bem, não só. Por exemplo, a casa, apartamentos de função, é algo que não se negocia de um dia para o outro, porque temos que garantir que somos justos com os que cá ficaram e cá estão, e portanto temos que envolver os sindicatos, temos que, evidentemente, desenhar um plano que nos permita direcionar esses profissionais, a maior parte deles portugueses, e que foram formados cá e que podem regressar para unidades de saúde familiar modelo B, públicas e não C, privadas. Connosco, como já dissemos muitas vezes, como condição preliminar para começar a conversar uma alternativa de governo, não haverá privatização do Serviço Nacional de Saúde. Concluindo, essas unidades de saúde familiar, o que é que fazem? Fazem saúde em todas as políticas, o que quer dizer que poupam os hospitais de muitas situações que não precisam de ser de emergência. Estas duas medidas, que são, para mim, bastante evidentes, e o reforço das unidades de saúde familiar modelo B, que constitui esta linha avançada do contacto direto com as pessoas, bem como outras... E que já permitem pagar mais a profissionais de saúde, como sabemos, Rui, tem que avançar. Não, mas aí com uma diferença. É que se nós soubermos as grelhas salariais do privado, nós sabemos até quando é que precisamos de subir e não estamos numa espécie de corrida sem fundo. Já temos outras medidas argumento também, como obrigar lares de terceira idade, que já é obrigatório. Paulo Raimundo quer, obviamente, o médicos fortalecimento do SNS, é uma posição de sempre do PCP e da CDU, mas também um aumento significativo das remunerações de base de todas as profissões da saúde. Ora, se a fatura já é tão grande, onde é que se vai buscar este dinheiro? Tira-se de onde? Vamos lá ver, o Carlos Daniel avançou com um número que é verdadeiro. Não é? São 16 mil milhões de euros do Orçamento de Estado para o Serviço Nacional de Saúde, dos quais cerca de 8 mil milhões saem do Serviço Nacional de Saúde para entregar a outros para fazerem serviços que o Serviço Nacional de Saúde não faz. E, portanto, nós temos todas as condições para que o Serviço Nacional de Saúde possa fazer uma parte daquilo que transfere para outros, que está a ser feito fora. Esta é uma questão. A segunda questão. O foco do SNS é as pessoas. O SNS é o único que garante o foco nas pessoas. É aquele que não pergunta quanto tem na conta, não pergunta qual é a apólice do seguro, não pergunta qual é a doença para tratar. É o único sistema que temos que garante que todos, independentemente das condições que têm, também financeiras, são tratados da mesma forma e com a mesma dignidade. O grande problema do Serviço Nacional de Saúde é a falta de profissionais, como foi dito. Não é jogar dinheiro no Serviço Nacional de Saúde, é investir
no Serviço Nacional de Saúde, que é o mesmo que dizer investir na saúde dos portugueses e daqueles que cá vivem e de cá trabalham. E, portanto, se o maior problema é a falta de profissionais, médicos, enfermeiros e outros técnicos, então aquilo que compete a um Estado responsável, a um Governo responsável, um Governo que vai garantir o Serviço Nacional de Saúde, é exatamente isso. Apostar, contratar, fixar e criar as condições para que os profissionais se fixem no Serviço Nacional de Saúde. E para concluir, eu não tenho nenhuma dúvida que, havendo valorização das carreiras, das profissões, havendo condições de trabalho, havendo condições de progressão e havendo salários dignos, não tenho nenhuma dúvida que os profissionais vão optar pelo Serviço Nacional de Saúde em desfavor do setor privado, com o qual, quero lhe dizer, aproveitar esta oportunidade, nós não temos nada contra o setor privado. Cada um que abra as suas clínicas, cada um que abra os seus hospitais, não há nenhum problema com isso. Não pode ser à custa dos recursos públicos e à custa de cada um de nós. Isso é que não. Os recursos públicos são para investir no Serviço Nacional de Saúde. André Ventura tem dito, em nome do Chega, que precisamos de um sistema que funcione, não interessa se é público ou privado. Claro. A pergunta é em que é que a sua proposta se diferencia concretamente da AD e da Iniciativa Liberal, que dizem sensivelmente o mesmo. Antes de mais, deixe-me dizer isto. Nós, olhando para este debate, parecia que 3 aliens chegaram agora aqui, vieram de outro mundo qualquer e dizem que o serviço está a funcionar muito mal e que não há saúde em Portugal, como se não tivessem tido nenhuma responsabilidade na governação em Portugal nos últimos anos. Parecem 3 ou 4 aliens que chegaram agora aqui e não tiveram nada a ver com Portugal nos últimos anos. Segundo, eu tenho que lhe dizer isto, Luís Montenegro, cara a cara, já lhe tinha dito, mas aqui é muito claro. O grande falhanço do seu governo, talvez o maior deles todos, é a saúde. Nós, à hora que estamos aqui, à hora que estamos neste debate, hoje é domingo, estão 9 urgências fechadas. À hora que estamos aqui sentados todos, há 9 locais onde não se pode ir porque têm as urgências encerradas. Você é o Primeiro-Ministro de Portugal. É o garante que isto não devia acontecer. 2, nós criámos um sistema para maquilhar aquilo que estava a acontecer de errado, que era as pessoas quererem saúde e não terem. Mais responsabilidade de Luís Montenegro, herdada do anterior governo. Começaram a pedir às pessoas para fazer chamadas antes de ir para as urgências. Ou seja, nós já pagamos impostos por tudo e por nada. Não sequer temos uma saúde que nos permite, quando temos um problema, chegar lá e ter a porta aberta. Obrigam-nos a telefonar. Mas isto cabe na cabeça de alguém? A pessoa precisar, antes de ter um filho ou de ter uma urgência, ter que ligar para o hospital e alguns ficarem à porta sem ser atendidos porque não se fez uma chamada? É ridículo, é um dos grandes falhanços do seu governo. Não é o contrário. É mesmo um dos grandes falhanços do seu governo. É um dos grandes falhanços do seu governo. 2, este governo fez o que os outros fizeram do PS. Foi nomear mais gente para o Serviço Nacional de Saúde. Aliás, nomearam um diretor executivo do SNS que não percebemos bem para que é que serve, porque na verdade só serviu para vir receber mais um salário, para ficar a agigantar um serviço onde já se gasta, como disse, dezenas de milhares de milhões de euros, com um desperdício anual de 2 mil milhões. Nós gastamos na saúde mais de 2 mil milhões. Atenção, não é em cirurgias, em trabalho, em acompanhamento. Peço que conclua, assinalando as diferenças só dizer em relação à AD. É em desperdício e em fraude. É em desperdício e em fraude. Está com vantagem de tempo. André tem mesmo concluído. Ouvi muito falar dos profissionais de saúde. Então, nós propusemos, e voltamos a propor, que o trabalho suplementar de enfermeiros, auxiliares, médicos, não seja tributado em IRS. O governo rejeitou isso. Então, estas pessoas matam-se a trabalhar para conseguir, para lá das suas horas de trabalho, dar-nos uma saúde decente. E ainda lhes vamos sacar essa parte do rendimento. Para terminar, se o meu tempo está avançado, eu não consigo compreender. E este é talvez o terceiro grande falhanço do governo de Luís Montenegro. Eu não consigo compreender como é que, herdando do PS, uma situação em que quem vem de fora tem prioridade ou entra no nosso sistema de saúde quase à vontade. E os nossos emigrantes lá fora passaram a estar inativos no sistema de saúde e depois passaram para uma coisa chamada listas paralelas. Então, vamos lá ver. Está colocado o seu ponto, André Ventura, como disse, leva vantagem. Quem vem tem a nossa saúde em tudo. Quem está lá fora pagou impostos e é português. Não tem saúde para nada. Está concluída a sua É mais ideia. um falhanço de Luís Montenegro. Mariana Mortágua, até que ponto a saúde não precisava de um quadro legal específico que facilitasse, de facto, a gestão e a autonomia das unidades? Bom, quase uma solução de emergência. A saúde precisa de uma solução de emergência há muito tempo. E há muito tempo que se vem a arrastar os problemas que se vão acumulando. Os problemas que nós estamos agora a sentir não foram criados no mês passado. São fruto de anos de um modelo errado. Mas já agora o Bloco também suportou uma maioria parlamentar que... Eu não quero voltar a esses tempos, mas na verdade, eu lembro-me de termos sido muito criticados porque chumbámos um orçamento ao Partido Socialista precisamente por causa da saúde. Precisamente por causa da saúde. 4 anos depois. Foi um longo processo em que muitas das críticas que fazemos são aquelas que o Partido Socialista agora faz ao PSD. Não deixa de ser irónico que
queiram tetos às rendas, mas estejamos num ponto em que é preciso pagar em géneros aos médicos, que é dar um subsídio de habitação ou uma casa do Estado para os médicos com salário de médico poderem pagar uma casa. É um bom sinal do problema da habitação que não se quer reconhecer. Há outros problemas no SNS. Em primeiro lugar, prestadores de serviços. Não há um SNS que aguente quando o trabalho médico, profissional, de enfermeiros é feito por prestadores de serviços que têm um grande poder negocial, que não fazem escalas, não assumem responsabilidades e que depois recebem muito mais que um médico ou que um profissional do quadro. Em segundo lugar, uma enorme dependência de horas extraordinárias. Tudo isto sai muito mais caro do que investir em carreiras. E em terceiro lugar, aquilo que é pago em convencionado ao privado. O Rui Rocha diz que era um modelo em que o Estado contratualiza com o privado. Normalmente os liberais gostam muito desta ideia do Estado papá que paga para os privados terem lucro e contratualiza com o privado, mas isso já é o que acontece agora. Há um cheque de cirurgia, há contratualizações com o privado quando passa um determinado tempo de espera. Esse modelo não está a funcionar. Qualquer modelo vai precisar de investimento. Qualquer modelo vai precisar de dinheiro. Para pagar ao privado também é preciso dinheiro. Mais ainda porque é preciso pagar os lucros do privado. A questão não é essa. A questão é se nós queremos um modelo público em que tudo o que investimos fica para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos e que serve a toda a gente, ou se abdicamos desse modelo público e damos ao privado o poder de chantagear nos preços e na oferta. Inês Sousa Real diz que a solução para a saúde passa não por uma privatização, mas melhor gestão. Consubstanciada em quê? Bom, desde logo não nos podemos esquecer que o SNS precisa de mais investimento, ter um maior reforço e que temos que ter uma gestão pública, mas evidentemente com uma perspectiva de optimização dos recursos. Nós olhamos para o SNS e não podemos ignorar que temos mais de 39 mil pessoas sem médico de família do que no ano passado. Também o facto de não haver estabilidade nos 3 diretores técnicos do SNS ao longo, porque tivemos 3 neste último ano, também não contribui para que possa haver essa visão para o SNS. E temos áreas muito particulares, como é o caso da saúde mental, em que tem havido um subinvestimento. Precisávamos ter pelo menos um psicólogo em todas as unidades de cuidados de saúde primárias, o que não acontece. Precisamos de olhar para outras áreas da saúde, como os doentes oncológicos, não têm hoje em dia direito a baixa médica 100% remunerada, o que é manifestamente indigno, e por isso mesmo tem que existir também aqui um olhar da saúde mais alargado. É por isso que o PAN defende uma forte aposta na prevenção, olhando até para o conceito de uma só saúde, que a própria Organização Mundial de Saúde também defende para a saúde humana, a saúde animal e a saúde do planeta, o que passa por outras dimensões, inclusive da alimentação, mas permita-me que eu não possa deixar neste debate de fora o tema da saúde animal, porque queremos também um SNS para os animais e eu aqui lamento que a AD tenha optado por dar a mão a áreas completamente incompreensíveis, como é o caso da tauromaquia, tendo baixado o IVA das touradas, e se recusa a baixar o IVA da saúde animal, virando as costas às famílias que têm animais de companhia, ou até mesmo não canalizando os mais de 18 milhões de euros que todos os anos são dados para as touradas para este mesmo SNS. Inês, muito obrigado. Vamos para das famílias que têm animais de companhia e que não conseguem pagar também esta fatura, também é uma dimensão da saúde. Colocado o seu ponto, vamos para a reta final deste debate. Tenho um pouco mais de 10 minutos e, portanto, peço mesmo que possam ser concisos. Gostava de os enquadrar no contexto internacional que todos conhecemos. Temos um mundo com guerra na Europa, na Ucrânia, temos a situação na Palestina, temos uma necessidade de reforço da defesa europeia, na alteração do quadro da NATO e de uma situação, no mínimo, imprevisível de liderança nos Estados Unidos. E temos questões recentes como a da soberania energética, por exemplo, a suscitarem também aqui a necessidade de outras preocupações. No contexto de tudo isto, de grande incerteza global, vemos propostas dos vários partidos que, em muitos casos, ou aumentam flagrantemente a despesa ou cortam bastante na receita e num quadro em que a economia portuguesa, como são os dados conhecidos em relação ao primeiro trimestre deste ano, entrou em contração, ou seja, cresceu menos 0,5% do que no último trimestre de 2024. São as últimas intervenções. Luís Montenegro, com esta economia em contração, como é que se compensa um corte tão grande na receita do Estado, quando, por exemplo, quer cortar 500 milhões no IRS, sendo que no primeiro ano só cortou 200 milhões. Antes de mais, deixe-me corrigi-lo com o devido respeito. A economia portuguesa não entrou em contração. A economia portuguesa cresceu 1,6% em termos homólogos face ao mesmo período do ano passado. O que aconteceu... Continua a crescer, mas cresceu menos. Sim, mas o que aconteceu é que é preciso Tecnicamente fala-se de contração. Não, é preciso explicar. É que o último trimestre de 2024 teve uma taxa de crescimento muitíssimo elevada, 1,5%, que não tem paralelo desde que nós entramos no euro, com exceção
do período da pandemia. Não houve nenhum trimestre onde tínhamos crescido tanto como no último trimestre de 2024, com exceção do período da pandemia, que teve oscilações muito grandes. Portanto, esse tremendismo da expressão Mas assim, a média europeia, como sabe, foi superior à do trimestre do último trimestre. Esse tremendismo da expressão contração, sinceramente, não é aplicável à economia portuguesa. Nós estamos num bom momento da economia portuguesa, temos estabilidade económica, temos estabilidade financeira, temos todas as razões para continuar a ter um ano em que, se perspectiva, possamos chegar ao final com todas as nossas estimativas cumpridas. Dito isto, nós, evidentemente, que temos que ser prudentes, mas também temos que ser ambiciosos. Nós, quando propomos baixar o IRS, já 500 milhões de euros este ano, nós estamos a estimular e a valorizar o trabalho. Nós, quando propomos cumprir aquilo que está no Orçamento de Estado relativamente a motivar o investimento das empresas, nós estamos a criar condições para poder ter mais investimento. Nós estamos a criar condições para poder chegar ao final do ano e ter um desempenho como tivemos no ano passado. Nós, no ano passado, chegámos ao final do ano com mais de 2 mil milhões de euros de IRC do que aquilo que estava estimado no Orçamento do Estado que tinha sido aprovado. Portanto, mantenho o otimismo, acha que não vai ter que refazer as contas? Eu mantenho o otimismo, independentemente de estar bem consciente das incertezas e das ameaças que a situação internacional acarreta. Agora também quero dizer-lhe, relativamente àquilo que referiu sobre o investimento na área da defesa, que ele é hoje crucial do ponto de vista do exercício das nossas liberdades. Isto é uma luta pela liberdade, pela segurança europeia, por projetarmos nos próximos anos mais autonomia e mais soberania do ponto de vista do nosso bloco. Tem que avançar, o tempo voa. Pedro Nuno Santos, como é que olha para os resultados recentes da economia portuguesa e se vislumbra esta capacidade de resiliência de voltar a subir? Olho como muitos portugueses, ou como uma totalidade dos portugueses, com preocupação. Esta é outra área em que Luís Montenegro falhou. Prometeu crescimento económico e, ao último trimestre da sua governação, a economia portuguesa recuou 0,5%. Este é o resultado que Luís Montenegro nos deixa. Não dá para celebrarmos uma situação económica quando o primeiro trimestre é de queda da nossa economia. O que significa que o crescimento económico para 2025 já vai ter de ser revisto em baixa porque ninguém contava com uma contração económica no primeiro trimestre. O que torna o programa da AD, que já era uma fantasia, uma impossibilidade completa de ser executado. É uma mentira o cenário macroeconómico e o programa eleitoral da AD. As propostas do Partido Socialista, elas preparam o país para um clima de incerteza e, quem sabe, de aumento da inflação se houver uma guerra comercial. Quando nós apostamos na redução dos impostos, por exemplo, no IVA zero para os bens alimentares, a carne, o peixe, o leite, o ovo. Os ovos vão passar a ter IVA zero, o que vai, obviamente, reduzir o custo de vida que as nossas famílias enfrentam quando se vão abastecer ao supermercado. O mesmo com a eletricidade, com a redução do IVA para 6% em todo o consumo energético, ou a redução do IUC, ou a redução e fixação do preço do gás de botija. Isto é, o nosso programa é não só mais realista, porque custa metade do que custa o da AD, como é um programa que está mais adaptado a um cenário de incerteza económica e que defende a população. Quando Luís Montenegro diz que nós prometemos tudo a todos, eu já tive a oportunidade de dizer isto e repito, nós não prometemos tudo a todos, mas de facto o que nós prometemos é para todos. Que é a todos. André Ventura. Mesmo ano passado, André Ventura. Superámos todas as metas, todas. A sua cassete era... Não, mas chega... Há muito 0,5%. Peço desculpa, eu tenho que avançar. No final de 2024 todas as metas. Eu estou no limite e tenho que dar... E do déficit. Pedro Nuno Santos, Luís Montenegro, agradeço. Falhou na economia. André Ventura, o Chega pretende mexer em vários impostos, IRS, IRC, IVA, IMT, IMI. Parece que, mediante essa proposta, que muitos já apelidaram de demasiado expansionista e até é impossível de cumprir, tem que refazer estas contas com o cenário atual? Antes de mais, deixe-me dizer isto. A proposta do Chega e do cenário macroeconómico é muito mais próximo do Conselho de Finanças Públicas do que a do PS e do PSD. Só para que isto fique claro, a do PSD é completamente ilusória em matéria de exportações, prevê um aumento de 4% das exportações até 2029, o aumento do PIB que prevê de mais de 3%, é uma fantasia de programa, efetivamente. O do Partido Socialista não é uma fantasia porque parte do mesmo modelo, que é sacar a toda a gente para continuar a distribuir. Sacar a toda a gente para continuar a distribuir por aqueles que o PS quer sempre distribuir. Não. O que aconteceu foi isto. A economia portuguesa, de facto, contraiu. Desculpe, Luís Montenegro, contraiu no último trimestre. A Hungria contraiu. Mas não só contraiu, no Irão e na Venezuela também. Não só contraiu, como pagámos uma carga fiscal recorde. E, portanto, temos aqui uma junção de duas coisas dramáticas, que é
a economia contraiu, ou seja, ficámos pior com a governação de Luís Montenegro, mas pagámos mais impostos, pagámos um recorde de carga fiscal. Isto significa que todo o modelo está errado. Nós nunca vamos ter um país de desenvolvimento, um país moderno, em termos económicos na Europa, se não pusermos os olhos naquilo que é evidente. Não podemos continuar a sugar as pessoas de tudo o que é o seu trabalho e de tudo o que é o seu rendimento para distribuir pelos outros. Para terminar, mesmo, a questão que coloca do investimento da NATO. Hoje era um bom dia para sacar responsabilidades de alguns aqui presentes que acham que devemos sair da NATO e que acham que num contexto de guerra internacional devemos abandonar a defesa, a única que nos pode salvar. E refiro-me especificamente ao Paulo Raimundo, à Mariana Mortágua, enfim, ao Rui Tavares, menos nesta matéria, que é quem é que nos defenderia se saíssemos da NATO. E, portanto, sim, Portugal tem que aumentar o seu investimento em defesa. Não só porque as estruturas militares precisam de mais defesa, porque quando precisarmos... Só para terminar. André Ventura já disse que ia terminar. Só para terminar. Já disse que ia porque se tivermos um problema militar, Carlos Daniel, não são de certeza os países aliados do Bloco, do PCP e do LIVRE que nos vão salvar. Mariana Mortágua, como é que olha para a evolução da economia portuguesa e para o que há a fazer no sentido de, pelo menos, os portugueses poderem viver um pouco melhor do que têm vivido? Deixa eu ouvir a Mariana Mortágua agora, por favor, eu não tenho tempo. Eu percebo o entusiasmo de André Ventura com a NATO. É dominada pelo seu aliado Donald Trump, por sua vez é aliado de Putin. E, portanto, o entusiasmo é maravilhoso. Quer pôr o exército português às ordens do general Donald Trump. Quem manda na NATO são os generais norte-americanos, espero que se saiba. E, portanto, a grande solução que têm para defender o país é pôr o nosso exército, os nossos militares, às ordens de Donald Trump e da aliança Putin-EDP. Era melhor a Rússia. Avançando, Mariana, em relação a China. Até foi um lapso. Por falar em China. Era melhor. Putin-Trump. Por falar em China. Se estamos a falar sobre soberania, então eu quero falar sobre a EDP e a REN, que o PSD vendeu ao Estado chinês com o apoio e o aplauso de André Ventura. E vamos falar sobre a segurança de termos um sistema elétrico que não controlamos e que ficou agora muito bem patente. Se vamos falar sobre o modelo económico, então gostaria de falar sobre um modelo económico de baixos salários, gostaria de falar do modelo económico de turistificação em massa, um modelo económico de uma bolha imobiliária e já agora dizer que interessa pouco o que a economia cresce se os salários não crescem com a economia e se os lucros dessa economia são concentrados na banca, nas grandes empresas de retalho, nas empresas de energia, porque são lucros conseguidos à custa de baixos salários e de faturas imensas da luz, do supermercado. Portanto, se queremos falar sobre economia, vamos falar sobre descida do IVA de bens essenciais, mas vamos também falar sobre distribuição de riqueza e sobre o que nós queremos para a industrialização do país, para a transição climática, para a recuperação de setores estratégicos. Se temos um plano para o que é que queremos no país, em vez de ter uma economia de especulação e de baixos salários. Está claro o seu ponto. Rui Rocha, o contexto atual de incerteza permite na mesma a ambição de reduzir tanto o IRC, por exemplo? O contexto atual implica que nós tenhamos que acelerar o que temos de fazer na economia portuguesa para termos crescimento económico. A próxima legislatura tem que ser a legislatura do crescimento económico. Sobretudo para dois grandes grupos. Para os jovens. Nós temos jovens com desemprego de 20% ainda em Portugal, com salários baixos. Não podemos continuar a ser o país dos salários de 1.000 euros para os jovens, com dificuldades de acesso à habitação e com dificuldades de transportes e de mobilidade no país. Segundo grupo que é muito importante trazer para a luz do dia. Aqueles a quem eu tenho chamado as gerações dos entalados, os que têm entre 36 anos e 67 anos de idade. Carregam o país às costas. O esforço fiscal de que todos falamos é carregado por estes. E agora, com uma nota adicional, é que no debate entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, ambos disseram que não havia um problema de imediato para resolver na Segurança Social. Estes mesmos que carregam o país às costas, se nada for feito, quando chegarem à idade da reforma, vão ter a primeira pensão correspondente a 40%, ou um pouco mais 40%, do último salário. Portanto, nós queremos reformar a Segurança Social. Portanto, nós queremos fazer uma aposta estratégica na descida dos impostos para as pessoas, para as famílias, porque criam riqueza. Quem trabalha, quem produz, quem se levanta cedo, quem se deita tarde, tem que ter uma compensação justa pelo seu esforço. E para as empresas, porque nós queremos que as empresas pequenas sejam médias, as médias grandes, as grandes multinacionais, e queremos atrair investimento estrangeiro, porque está provado que as grandes empresas pagam melhores salários. Queremos que os jovens... Rui Rocha, tem mesmo que avançar. Paulo Raimundo quer a recuperação de setores estratégicos. Como é que isso se consegue? Olha, eu acho que o Carlos Daniel colocou a questão nos termos em que ela é colocada, nesta situação complexa e de incerteza que atravessamos, e se me permite este parênteses, esta situação complexa que está a levar hoje, no dia de hoje, mais de 1 milhão de crianças na Palestina a morrer à fome e à sede, com a ajuda humanitária à volta, que
que não consegue entrar e que exige o cessar-fogo de uma vez por todas e o reconhecimento do Estado da Palestina para salvar 1 milhão de crianças que está hoje a enfrentar a fome e a sede. É neste quadro de incerteza e de insegurança que é preciso, neste momento, o que se exige a cada um de nós é coragem, clareza e seriedade para levar o país para a frente, para responder às necessidades do país de hoje. E que não pode continuar a ser um país de baixos salários. É este o grande confronto que também está em causa no próximo dia 18. É se o modelo económico continua a ser assente nos baixos salários, na precariedade, na desregulação dos horários, do apertar daqueles países a funcionar, põe a economia a funcionar, elaboração contínua, trabalho por turnos, na sequência interminável de esforço e dedicação e sempre apertados com os seus salários, ou se vamos mudar esse rumo económico com linha de aumento dos salários, de elevação das condições de vida e de aumento das pensões e das reformas. É este o desafio que está em cima da mesa. E, portanto, é sobre isto que cada um vai ter que fazer opções. Ou carrega neste modelo que nos empurra a maioria para baixo e uns poucos para cima, ou se abre o caminho para um modelo que puxa a maioria para cima e retribui melhor a riqueza desses poucos que concentram a riqueza. Rui Tavares, peguemos na distribuição da riqueza. Este é um momento em que é preciso haver alguma contenção na ambição, ou seja, no tal expansionismo das medidas económicas? Bem, eu acho que se alguma coisa nós podemos retirar de andarmos nestes microciclos políticos e ainda termos discutido tudo isto há um ano, é aprender com os erros do passado. Eu estive num debate há um ano, o debate das rádios, com Luís Montenegro a dizer que os outros planos eram pouco ambiciosos porque com o PSD iríamos crescer 3,5% até 2008. O que entregou agora foi uma contração de menos 0,5%. Somos o único país que estamos a contrair na União Europeia. Aliás, há outro, que é a Hungria. Ou seja, um trimestre a contrair. Se houver outro assim, Luís Montenegro já pode ter uma recessão com o seu nome. Só tivemos um ano e foi melhor do que estava estimado. O que nós precisamos de fazer é uma encruzilhada que não é nova na história portuguesa. É entre o dinheiro fácil e o verdadeiro enriquecimento. O dinheiro fácil, neste momento, é o imobiliário de luxo, é o turismo de massas, são as áreas de negócio perigosas, como o jogo online, que hoje em dia arruína muita gente e que vicia muita gente. Este é o dinheiro fácil, como antes já foi o ouro do Brasil, como antes já foi o petróleo das ex-colónias. O verdadeiro enriquecimento é cuidar daquilo que é nosso, bem do nosso território, da nossa biodiversidade, da nossa diversidade paisagística, é valorizar a nossa força de trabalho, que hoje em dia é mais qualificada do que alguma vez foi no passado, é, na Europa, ter uma alternativa de governação que passa pela construção de uma comunidade europeia de defesa, é no plano internacional, sim, ter uma política clara, coerente, de direitos humanos. E não no fim da de uma linha, mas que também só funciona se tivermos uma alternativa de governação, porque, na verdade, no Parlamento já votámos várias vezes a independência da Palestina e até agora nenhum governo a reconheceu. Estou para lá do tempo, Rui Tavares. É preciso alguém que diga o que não foi dito nunca, nem sequer nos tempos da geringonça, que só há uma alternativa de governação, pelo menos da parte do LIVRE, em que o LIVRE participe, que o LIVRE faça parte, que o LIVRE apoie, se esse reconhecimento for imediato e se o apoio à Ucrânia não for abandonado. Muito bem, Rui Tavares, tem que avançar. Peço desculpa, tenho mesmo que avançar. Rui, não tem mais tempo e nas suas real. Mas se tivermos essa alternativa, ainda o apanhamos. Tem receio do que pode dar esta guerra comercial, a guerra das tarifas, e tem dito que é preciso uma visão de longo prazo que dê alguma proteção à economia. Isto passa por quê? Bom, nós temos a consciência de que este braço de ferro entre Trump e a União Europeia pode pôr em causa áreas estratégicas do nosso país, como a produção têxtil, a cerâmica, entre muitas outras. E precisamos de proteger o emprego, precisamos ter uma visão também que torne Portugal mais competitivo e diferenciador em relação aos outros países, e isso faz com uma forte aposta na economia verde. Lamentavelmente, os sucessivos governos, em particular agora o da AD, não só cortou mais de 700 milhões de euros no Orçamento de Estado no combate às alterações climáticas e, consequentemente, também na adaptação das infraestruturas do país a isso mesmo e também aos riscos e vulnerabilidades em matéria de defesa. O apagão recente demonstrou-nos isso mesmo, a importância de apostarmos na soberania energética, na dependência, combatermos a dependência excessiva que Portugal tem na produção de alimentos, a par da produção de energia. Em termos de agricultura, temos de ter uma estratégia para o país na produção das leguminosas. E eu recordo-me quando desafiei o Parlamento a aderir às segundas sem carne, o Ministro da Agricultura não só teve uma visão absolutamente arcaica em relação àquilo que Portugal deve investir precisamente em áreas estratégicas como os cereais ou as leguminosas, como também este sucessivo incumprimento de mais de 429 milhões de euros do PRR
é absolutamente incompreensível. E é por isso que no dia 18 de maio o PAN fará toda a diferença no Parlamento, trazendo esta visão da economia verde, mas também de justiça social, ser sinónimo de justiça O ambiental. horizonte é mesmo 18 de maio, o dia das eleições. Eu quero agradecer muito a todos a presença na RTP e, obviamente, o sentido democrático de haver um debate que junta todos os líderes das forças políticas portuguesas com representação parlamentar nesta altura. Todos concorrem, desejo a todos uma boa campanha. No limite, as eleições são sempre a grande festa da democracia. Quero, obviamente, agradecer muito a quem nos seguiu ao longo destas mais de 2 horas e deixar desde já o convite para um novo debate dentro de 2 dias, depois de amanhã, portanto, terça-feira, neste mesmo local, com aqueles que são os principais responsáveis pelos partidos que se candidatam também, mas que até agora não tinham lugar no Parlamento. Boa noite, muito obrigado.